Amém. Boa noite. Estamos aqui, mais uma sexta-feira de oração, muito bom, né? Nós estamos encerrando esse mês, o mês da família. Então, eu hoje preparei alguma coisa, até baseado também nos nossos podcasts. Quem não assistiu, tem que assistir. Foram 3 maravilhosos. E falamos sobre os desafios da família, né? Nos tempos de hoje, que são muitos. Falamos sobre relacionamentos, sobre como educar filhos, né, nesse tempo, nessa era digital, e falamos também sobre enfermidade na família. E hoje eu quero fazer assim um apanhadozinho de como nós podemos também vencer esses desafios. Todos nós, né, temos um grande desafio, que é manter a família unida. Todos nós queremos ter a nossa família unida. E, nos dias de hoje, isso tem sido difícil, porque são tantas coisas que entram nas nossas casas, né, através da internet, através da televisão, através de várias coisas. Então, nós precisamos disso. E eu vou começar lá em Gênesis 2:24. Eu estou na versão a Nova Internacional. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Aqui já estamos vendo a instituição da família. O homem e a mulher vão deixar pai e mãe, vão se unir, formar uma outra família. Aqui fala de se unir. Então, um dos objetivos é a união. E isso é uma coisa muito importante. Cada um tem seu papel, sua responsabilidade. E agora eu vou ler o Salmo 128, que ele nos fala dessas responsabilidades, né? Diz assim: como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho. Então, se nós, né, andamos com o Senhor, se nós andamos nos seus caminhos, comeremos do fruto do nosso trabalho, ou seja, teremos prosperidade. Sua mulher será como uma videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira. Tudo aqui está falando de prosperidade, de felicidade, né, de união. Serão como brotos de oliveira ao redor de sua mesa. Hoje é tão difícil todo mundo sentar ao redor de uma mesa, né? E é uma coisa tão importante quando nós conseguimos sentar e comermos em comunhão. Mas hoje cada um come no seu quarto, de um lado. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida. Aí vamos olhar isso aqui como sendo a família, né? A prosperidade da família. E vejam os filhos dos seus filhos. Haja paz em Israel. Então, isso daqui está falando do casal, dos filhos, dos avós, de uma união quando nós andamos nos caminhos do Senhor. E como é que isso acontece? Aqui diz assim: bendito é o homem que anda nos caminhos do Senhor. E lá, em Mateus 7, 24, 27, diz assim, eu anotei aqui, porque esse culto, às vezes eu corro, porque esse culto, a palavra é mais leve, mais rara. E outro dia corri tanto, mas Deus está no controle. Qualquer coisa, vocês façam um sinal para mim, que eu estou indo muito rápido, isso aí, assim, devagar. Bom, então vamos lá. Mateus 7, de 24 a 27, diz: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos,
e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu, e foi grande a sua queda. Então aqui nós já estamos vendo que existe uma diferença. Já lemos ali no Salmo 128, bendito é o homem que anda nos caminhos do Senhor. E quem ouve a palavra do Senhor e anda nos seus caminhos, tem a sua casa firmada na rocha. Aqui diz que a chuva, a tempestade, os ventos vêm sobre todas as casas. Só que se você está firmado na areia, não vai se sustentar. Então, temos que ter nossa casa firmada no Senhor, firmada na palavra. E agora nós vamos ver o que diz a palavra, né? Eu poderia ficar aqui a noite inteira, mas eu selecionei alguns versículos para que a gente pudesse também meditar, coisas que até falamos lá no nosso podcast. Efésios 6, de 1 a 4, diz assim: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Sobre esse versículo, quem viu o podcast sobre a enfermidade, a Marcilene deu um testemunho lindo, né, falando sobre a avó dela, que cuidou da bisavó, e que ela cuidou da avó. E ela falou, né, nessa coisa de honrar o pai e a mãe, e ela disse que, na época, quando a avó cuidava da bisavó, a bisavó disse para a avó, você vai ter quem cuide de você na sua velhice, porque você está cuidando de mim. E ela não tinha, só tinha um filho homem, ela contou esse testemunho, e Deus levantou ela, Marcilene, para cuidar da avó. Então, é muito importante nós honrarmos pai e mãe, porque aqui diz que nós vamos, né, ter uma vida longa na terra, e havemos de prosperar. Então, é muito importante isso. Aí diz assim também: pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Precisamos, sim, educar nossos filhos, educar as crianças no caminho, mas isso com amor. Né? Não podemos, aqui diz, é muito interessante, não irritem seus filhos. Hoje até que está difícil irritar os filhos, né? Porque hoje eles não podem ser frustrados. Eu vivi uma situação lá na minha casa também e fico pensando, que coisa impressionante, né? Como hoje essa dificuldade de frustrar, não podemos dizer não, não podemos, as crianças irritam, e como eu falei também no podcast, hoje o não pertence a eles, não a nós, as crianças que dizem, eu não vou, eu não faço, eu não... Mas a palavra de Deus nos diz que nós temos que criar com amor, com respeito, respeitá-los também, né? O marido deve amar e respeitar sua esposa. Esposa, amar e respeitar seu marido. Filhos, respeitarem e amarem os pais. E todos amarem e respeitarem a Deus. Isso faz parte desse lar onde o Senhor diz que será bendito, né? E é isso que nós temos que procurar para a nossa casa, para a nossa família. Muitas coisas nós vimos nos nossos podcasts. Relacionamentos, a comunicação, que estão mais difíceis e truncados. Hoje, né, essa coisa da gente mandar mensagem e tudo, muitas vezes eu digo que fica meio como telefone sem fio, porque você não consegue, às vezes, transmitir aquilo que você realmente gostaria. Às vezes, uma vírgula, um ponto, modifica tudo. Então, isso tudo está realmente truncado. E aí, agora eu vou falar de alguns versículos aqui que nos encorajam e fortalecem a superar os desafios em nossas famílias nos tempos modernos. Primeiro, eu vou ler Josué 24:15. Precisamos tomar posição. E aí, lá em Josué diz, se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor
Escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Aí Josué, ele se posiciona. Mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Nós precisamos nos posicionar. Hoje tem muitos, os deuses estão aí, né? Tantas coisas, tantos atrativos, e nós temos que nos posicionar. Não, eu e minha casa serviremos ao Senhor e declarar. Porque hoje a gente sabe, né? Tem muitas pessoas que a família ainda não é convertida, mas nós temos que declarar para que o inferno escute, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, ele se posicionou. Vocês podem escolher o que vocês quiserem, mas nós não. Minha família, e ele disse, a minha família. A gente não sabe se na família dele tinha alguém que dizia que não queria, ou que, não, mas ele disse, eu e minha família, ó, união. Isso é muito importante. Outra coisa é ser referencial de fidelidade e fé. Lá em Provérbios 22, 6, diz, instrua a criança no caminho que deve andar, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará dele. Isso é uma coisa de dar uma referência de fé, de fidelidade ao Senhor. Nós temos que instruir. Ó, o caminho é esse. Temos que mostrar, temos que fazer com que eles sigam. Porque aqui diz, mesmo que ele em algum momento se desvie, pois ele vai voltar. Né? Porque às vezes se desviam, mas ele diz, mesmo com o passar dos anos, não se desviará dele. E a gente sabe que é incomodado, né? Quando você não conhece, está tudo bem, mas quando você conhece, é muito difícil você ter paz quando você se desvia do caminho. Né? Em 2 Timóteo 1,5, aí Paulo fala a Timóteo, recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e eu estou convencido de que também habita em você. Então, referencial de fé, de fidelidade. Sua avó, aí eu me incluo, sua avó, né, pastora Luziana? Nós, avós, nos incluímos. E aqui, no 128, diz, vocês verão, né, os filhos dos seus filhos. Então, é uma promessa de Deus. E nós, como pais, como avós, temos que ser esse referencial, né, para os nossos filhos, para os nossos netos, para que eles possam realmente conhecer o Senhor. Atos 16, 31 diz assim, eles responderam, creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. Agora virão algumas promessas. Então, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Como é importante tomar posse disso, né? A gente tem que crer, porque a palavra de Deus não mente. Então, está escrito ali, crê. Crê, foi o que foi dito, né, para o carcereiro lá, quando ele aceitou Jesus. Crê, porque vai ser salvo tu e a tua casa. Não temas, ele estava com medo ali de ser preso. Então, é muito importante. E é o que ele nos diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Lá em Marcos 9, nós temos uma passagem, lá em 22, 23, de um pai que vem com um filho, né, endemoniado, o filho está lá, e os discípulos não conseguem curá-los, não conseguem, e ele vai até Jesus. E ele fala, olha, eu tentei, mas eles não conseguiram. E Jesus, e aí em 22 diz, muitas vezes, o pai falando, aí ele está falando do diabo, né? O veio tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Aí Jesus fala, se podes, Jesus disse, tudo é possível àquele que crê. São coisas, às vezes, difíceis, mas continua. Imediatamente o pai do menino exclamou, isso aqui é muito importante, creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Então, ele diz, eu creio, mas só me ajuda, porque eu creio e não creio. Né? Então, isso é muito importante, porque muitas vezes a gente fala, a gente crê, mas na hora a gente duvida.
né? Então, ele diz, me ajuda a vencer a minha incredulidade. E ele diz para esse pai, tudo é possível ao que crê. Então, nós temos que crer, né? Mas temos que também saber que Deus é soberano, né? E que, muitas vezes, nós temos que nos colocar, né, debaixo da mão dele, né? O que o Senhor quer. Lá também em João 11:40, disse-lhe Jesus, aí ele está falando com Marta, quando Lázaro morre, aí Jesus chega atrasado, segundo ela, porque ele nunca chega atrasado. Se estivesse aqui, ele não morreria. E Jesus diz a ela, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Aí depois, mais para frente, ele disse, quando manda abrir lá, tirar a pedra para Lázaro ressuscitar, Jesus diz, disse-lhe Jesus, não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus. Gente, que coisa mais linda. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. E se a gente for olhar para a nossa vida, quantas vezes a gente já viu a glória de Deus? Agora, nós temos memória fraca. Muitas vezes a gente esquece. Aí ele precisa lembrar. Lembra aquele dia? Porque eu estou aqui com medo, Lembra aquele dia que você viu? Creia. Se credes, verás a glória de Deus. Amém? Lá em Romanos 12:15, diz assim, alegre. Isso tudo são coisas que eu estou falando para nós refletirmos em relação ao nosso posicionamento diante da nossa família. Famílias que são crentes e, especialmente, famílias que não são crentes, né? Que nós precisamos estar sempre nos posicionando e sempre tendo essas atitudes como a avó Lloyd e a mãe Eunice. Por quê? Porque nós somos modelos. Nós precisamos... Não adianta só a gente falar. Olha, você crê, mas, no fundo, você está dando um testemunho de que não está crendo. Olha, então, isso tudo é muito importante, né? E aí vem outras coisas. Alegre-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Uma coisa que nós falamos também no podcast, hoje essa vida corrida, essa coisa de internet, as pessoas não têm a família, às vezes não tem tempo nem de olhar um para o outro, para ver quem está alegre, quem está triste, quem está chorando. A gente tem que se alegrar com os que estão alegres. E, às vezes, é muito mais fácil isso do que chorar com os que choram, né? Mas nós temos que ter essa sensibilidade de olhar para o outro e dizer, eu vou me alegrar, mas você está mal, eu vou chorar com você. Então, isso é muito importante. Nós podemos nos alegrar com os que se alegram. Tem uma passagem que diz também, está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém triste? Ore. Então, nós precisamos ter esse nosso olhar atento para aqueles que estão à nossa volta, principalmente a nossa família. Porque nesse corre-corre, muitas vezes os pais trabalham muito, chegam em casa, aí o filho está ali meio carente, começa, tá, daqui a pouco. Ou então, peraí, estou no telefone, peraí, eu estou trabalhando. E muitas vezes a gente perde, né, essa sensibilidade de perceber o que está acontecendo com o filho, com o esposo, com a esposa, enfim. Lá em Colossenses 3:12, de 12 a 17, diz assim, portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Paciência. Ontem, até lá no nosso GC, eu falei sobre paciência e eu li um texto no Quebra-Gelo que dizia que se paciência vendesse na farmácia hoje, né, realmente estariam ricos, porque hoje falta paciência, né? Realmente. E aqui diz, tenham bondade, humildade, mansidão e paciência. E nesse corre-corre, o que se tem menos hoje é paciência. Está todo mundo com pressa, está todo mundo correndo, e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem
uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. E suportar aqui, gente, não é, tem que suportar essa pessoa chata. Não, suportar é dar suporte, é estar ali, dar o braço. É, nesse sentido, a gente pensa que é suportar de ter que aguentar uma pessoa. Não, é suportar, dar suporte. Na verdade, tem as duas coisas, né? Mas, realmente, porque a gente tem pessoas que são difíceis de suportar mesmo, muito menos da gente suportar. Mas é preciso a gente suportar. E perdoem-se, nós estávamos falando sobre isso, né? Porque primeiro o Senhor dizia, perdoe-se, né? E ame como você se ama e você se perdoa. Agora não, ame como ama o Senhor, perdoe como o Senhor perdoa. Difícil, né? Mas tem que fazer. É um exercício. Eu digo que a gente tem que acordar e pedir a Deus, né, que Ele nos fortaleça nessas coisas todas que não são fáceis, não, diante das coisas que muitas vezes acontecem. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações. A paz de Cristo seja o juízo em seus corações. Jesus é o justo juiz. Nós precisamos ter a paz e o juízo dele. Mas será que nós temos? Nós criticamos, nós julgamos. Ele diz que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês são chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Né? Que haja paz no meio da família, que haja paz, né? Harmonia entre os irmãos. Hoje mesmo eu estive lá visitando a minha amiga, né? E nós estávamos falando, os filhos dela, porque agora ela entrou realmente num tratamento mais de estar em conforto, tudo. E o médico perguntou para eles se eles não queriam que ele desse uma acordada nela, para poderem dizer para ela que ela está partindo, né? E eles disseram que não teria por que isso. Ela já sabe que ela já vem mal, né? E aí eu pensei assim, aí o médico disse, porque eu gostaria. Se fosse comigo, eu gostaria. Eu pensei duas coisas. Primeiro, que a gente só sabe isso quando a gente passa, né? A gente não pode dizer, eu gostaria, porque a gente não sabe o que acontece, só quando a gente passa. E segundo, eu acho que se você, como eles dois, né, falei isso para eles, foram muito bons filhos, ali com a mãe e tudo, eles não têm, porque o que vocês podem querer dizer alguma coisa. Não, tudo já foi dito. E isso é muito importante, a gente ter essa paz no nosso coração, né, de que a gente fez e amou. Mas tem pessoas que não, que depois ficam, morreu, eu não pude dizer isso, eu não pude pedir perdão. Então, isso tudo é uma coisa que a gente precisa ter em vida. Né? É o que diz aqui, né? Tenham a viver em paz como membros de um só corpo e sejam agradecidos. Então, isso é muito importante, não temos que deixar para depois. Tinha até um anúncio aí da minha época que dizia, faça hoje, né? Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Então, é isso, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Não temos. Então, eu até falei com eles, não, vocês são filhos maravilhosos e... Né? E hoje eu penso assim, bom, Deus é soberano, e eles falaram isso hoje, eu fiquei feliz, porque eu tenho estado lá, tenho mandado louvor e tudo, e eles disseram, o melhor, porque os médicos perguntaram de fazer coisas extremas, não, porque aí eles disseram, se Deus quiser operar um milagre, então eu achei bonitinho isso, porque é verdade, a gente não sabe, né? Mas está na mão de Deus. O importante, como louvamos aqui, é entregar, né? Entregarmos e descansarmos e termos paz na nossa entrega. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem, aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações.
Tudo que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus. Então, isso é muito importante. Tudo que a gente fizer, que a gente faça como se fosse para o Senhor, né? Nós temos que ter isso no nosso coração. Tudo que fizer, seja palavra em ação, façam-no em nome do Senhor, dando por meio dele graças a Deus Pai. Até nós falamos aí, daquele livro, Em Seus Passos, o que faria Jesus. Isso é uma coisa importantíssima para nós perguntarmos sempre. Diante de uma encruzilhada, em meus passos, o que faria Jesus? É por aqui que eu tenho que ir, é por ali que eu tenho que ir. Então, isso é muito importante, né? E lá em Gálatas 6, 9 e 10, e diz: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Porque, gente, às vezes tem pessoas, não é? Vamos ficar aqui um segredinho, que às vezes tem pessoas que a gente faz bem, e a pessoa não tem gratidão. E a pessoa está assim, mas ele diz, a gente não tem que desanimar. Nós temos que sempre fazer o bem, independente da resposta que vai ter. Porque, muitas vezes, a gente quer fazer, mas a gente quer receber em troca. Mas não é isso que diz aqui. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Não podemos desanimar de fazer o bem. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. E eu digo especialmente aos da nossa família, porque, às vezes, tem pessoas que cuidam muito dos de fora, estão sempre prontas, mas, às vezes, negligenciam os de dentro, como eu falei. Não conseguem perceber que um está mal, que o outro precisa de ajuda. Então, isso é muito importante também. Aí, como eu falei, nós poderíamos passar aqui a noite inteira falando do que o Senhor tem para as nossas famílias e como nos protegemos dos males desse mundo. Nós falamos lá nos nossos podcasts de quantas coisas a nossa família, as famílias têm sido atacadas, as crianças têm sido atacadas, os adolescentes têm sido atacados. Então, é muito importante que a gente possa refletir sobre isso, né? Contra o que nós estamos lutando e para que nós estamos lutando. Porque é uma luta, é uma batalha, e é uma batalha a ser vencida. Mas é uma batalha que muitas vezes não é nossa, a batalha é do Senhor. Né? E é Ele que vai entrar. E Ele diz mesmo, né? Quietai-vos e sabei que eu sou Deus. Muitos momentos nós temos que descansar nele e entregar nas mãos dele. Hoje, quem tem filho, neto, adolescente, sabe como as coisas estão difíceis, mas nós precisamos realmente estarmos firmados e tomarmos posição. Não. Aqui você não toca, ninguém toca. Uma vez eu fiz uma palestra até para casais que dizia, ninguém toca na minha família. Não toca na minha família. Nós temos que declarar isso. Ninguém toca na minha família. E precisamos, como a Débora falou, colocarmos os muros em volta, né? Temos que estar unidos, construindo esse muro em volta da nossa família, em volta dos nossos filhos, em volta não só da nossa família biológica, como a nossa família espiritual, como a nossa igreja, como os nossos irmãos, que nós possamos estar fazendo isso. Aí agora eu quero terminar, não sei se já está bom de terminar. Vê aí, pastora. Tá? Eu quero terminar indo para o começo de tudo. No começo, primeiro, quando Deus criou o homem e a mulher, Ele falou, sede férteis e multiplicai-vos. Hoje nós temos visto muitas coisas que não levam à multiplicação. Mas o Senhor nos disse, sede férteis e multiplicai-vos. Então, isso... E começou a família. Quando Ele diz, deixará o homem, pai e mãe, se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. É difícil ser uma só carne? Tem casais aí.
É difícil ser uma só carne, mas é bom quando a gente é uma só carne. E ser uma só carne significa o quê? Eu vou ser aquele, como é, burrinho de cabresto, como é que fala? Não, eu vou ter que dizer sim para tudo. Não, não é isso, não. É união, é conversarem, é poderem, né, dialogar, é poderem... Quando diz que a mulher tem que é submissa, é uma submissão. Os dois estão juntos na mesma missão, e isso é importante. Então, nós precisamos também ter essa sabedoria. Os casais, né, que o Senhor diz, serão os dois uma só carne. E ser uma só carne significa que, na hora que você se une com o seu esposo, a sua família vai passar a ser a família dele. E a família dele vai passar a ser a sua família, né? Nós nos unimos, somos uma só carne. Então, é isso. E muitas vezes a gente não quer, né? Não, às vezes brigam, enfim. Então, é muito importante essa união. E, para terminar, Gênesis 12, 3, diz assim, aí essa eu botei na ARA, porque eu não gostei da versão internacional. Então, diz assim, abençoarei, isso que Deus fala para Abraão, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, nossas famílias são benditas. E o Senhor diz que amaldiçoará os que nos amaldiçoarem e abençoará o que nos abençoarem. Foi uma promessa que ele fez a Abraão, nosso pai Abraão. E aí ele diz, serão benditas todas as famílias da terra. E nós temos que tomar posse que a nossa família é abençoada, que a nossa família é bendita. A gente pode olhar em volta e ver um caos. Às vezes um filho nas drogas, às vezes uma enfermidade, às vezes, né, os casais brigando, filhos que não falam, irmãos que não falam com irmãos, mas ele diz que a nossa família será abençoada. Então, nós precisamos crer nisso e orarmos e dizermos, Senhor, eu faço parte disso que o Senhor disse aqui, todas as famílias da terra serão benditas. Que a nossa família seja bendita. Amém? Era essa a palavra que eu queria deixar. Vamos, então, ficar de pé, vamos fazer uma oração pelas nossas famílias. Querido Deus, amado Pai, ó Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui na Tua presença, colocando diante de Ti a nossa casa, as nossas famílias, os nossos filhos, os nossos netos, toda a nossa parentela, Senhor. E queremos tomar uma posição. Se temos também na nossa casa aqueles que ainda não Te conhecem, aqueles que ainda não Te receberam como Senhor e Salvador, nós queremos declarar na Tua palavra, primeiramente, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E também que crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E nós profetizamos essas palavras para a nossa casa, para a nossa família, que a nossa casa esteja sempre firmada na rocha, que não importam as tempestades, os ventos, que nós não cairemos, Senhor, e que nós possamos sempre ser um exemplo, que nós possamos sempre ser um modelo de fidelidade, de amor e de fé para todos que estão à nossa volta, Senhor. Que o Senhor nos use, não só na nossa família, mas aí, nesse mundo, Senhor, diante de tantas coisas que estão acontecendo, porque o Senhor diz que os dias são maus e que o Senhor nos levante como família, como igreja, Senhor, para podermos estarmos nessa peleja, uma peleja que é sua, mas precisa, sim, dos soldados, e que nós possamos, em nome de Jesus, nos levantarmos e dizermos, somos famílias abençoadas, em nome de Jesus. Amém.